Bom, galera, agora a gente vai assistir uma palestra do Fabiano e do Iago sobre Apache Spark. Estou bastante curioso também para saber como é que essa bomba aí funciona, né? Estão dizendo muito bem, então espero que vocês gostem. Eu também estou bastante curioso. Galera, boa noite para todo mundo, primeiro. Cheguei um pouco atrasado, né? Desenvolvedor sabe como é, a gente tem sempre código para fazer e às vezes não dá para sair na hora certa. Mas o Rafael, acredito que a palestra dele tenha sido muito boa. Assisti uma palestra dele no TDC, então sei que ele palestra bem. E estou bem curioso para assistir o vídeo depois. Tá? Galera, a gente vai falar um pouquinho aqui do Apache Spark. O tema do FTD hoje é performance, né? Então, o que tem a ver esse negócio que a gente vai falar aqui, Apache Spark, com performance, né? Afinal, tem gente que tem problemas de performance com isso aqui, ok? Mas o que eu quero dizer com performance aqui é quando a gente tem um monte de dados, quando a gente tem uma coleção de dados gigante, quando a gente está falando de Big Data. Imagina que a gente tem tantos dados que não dá para processar em uma máquina só, que vai demorar um ano para processar em uma máquina. É aí que o Spark vai ajudar a gente. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre os recursos desse framework, o que ele tem. Depois a gente vai ver uns exemplos de código, de como é a API desse... Não sei se eu posso chamar de framework, plataforma, não está bem definido isso ainda. Boa noite, pessoal. Falo bem mais baixo que Iago, vocês podem ver a diferença. Para começar, eu vou dar uma introdução básica do funcionamento do Spark. Então, o que é o Spark? Spark não é faísca, certo? Vamos lá. O que é o Spark? Spark é a plataforma para computação em cluster, que significa que se você tem um grande volume de dados, você manda para o Spark, ele se preocupa em distribuir isso no cluster e tem diversas máquinas para processar o seu dado. Vamos lá. Desenhado para ser rápido e de propósito geral, tá? Pode ir. E ele estende o modelo de MapReduce, incluindo processamento em batch e de forma interativa. O MapReduce ele é mais feito para você fazer um processamento em batch. Com o Apache Spark, ele faz a mesma coisa, só que você consegue fazer um processamento interativo, que significa interativo, que é a parte de streaming dele, que ele fica puxando os dados e vai computando sem parar esses dados. Vamos lá. E como ele faz isso? Certo? Ele faz o processamento dele todo em memória. Essa é uma grande diferença para o Hadoop, que o Hadoop ele usa basicamente o HDFS dele, que é onde ele usa como storage, é de onde ele lê. O Spark ele põe tudo isso em memória e usa a memória. Essa é a grande vantagem dele em relação ao Hadoop, e é com isso que ele consegue ser mais rápido que o Hadoop. Ele não vai conseguir ser rápido em todos os casos, mas em boa parte dos casos ele consegue ser mais rápido que o Hadoop. Tanto que vocês vão ver comparações aí falando que o Spark é de 10 a 100 vezes mais rápido que o Hadoop, mas ele é 100 vezes mais rápido no pior caso do Hadoop e no melhor caso do Spark. E processamento distribuído, tem novidade, o Hadoop faz a mesma coisa, também distribui o seu processamento. O comportamento dele, que é igual ao Hadoop, que o Hadoop, o que ele faz? Quando você tem o seu código, ele pega o seu código e manda o seu código para onde está o dado. Que o dado no Hadoop fica distribuído no HDFS, então ele pega o seu código e manda para cada uma dessas máquinas que o código fica perto do dado. O Spark usa exatamente a mesma coisa. Então o seu dado vai ficar distribuído e ele vai distribuir o seu código no cluster também. E agora, para falar um pouquinho da história do Spark. Spark ele começou em 2009, era um projeto interno da universidade lá de Berkeley. Os primeiros usuários foram o próprio pessoal interno da universidade, que começou a usar ele e foi muito bem sucedido nos primeiros casos de uso. Em 2010 se tornou open source. Tem mais um. E em 2011 entrou alguns componentes, que foi a parte de streaming, a parte de SQL, que ele tinha um outro nome, não era nem Spark SQL. E em 2013 ele entrou com um projeto do Apache. Acabou, né? Só isso? Porra, bicho. Sacanagem, né? Não, vamos lá, tem mais. Ele tem uma stack unificada, que ele faz agendamento, distribuição e monitoramento. Que significa que no Spark você tem o seu job, você vai pôr ele para executar, e o Spark vai se preocupar em fazer o agendamento. Esse agendamento não é um agendamento de falar assim, meu job vai executar às 2 da tarde. Não, o agendamento é que ele vai encontrar uma máquina no cluster e vai
executar esse job. O que significa isso também é que não necessariamente o seu job pode ser executado no momento que você fez o submit, porque isso depende da disponibilidade do cluster. Se o cluster tiver recurso disponível e o seu job puder ser executado no cluster, que significa, por exemplo, no Spark você configura, eu quero que o meu job ele vai precisar de 4 cores, que é o que ele chama dos processadores, e eu preciso de 4 GB de RAM. Então ele vai procurar esse recurso disponível dentro do cluster. Se tiver, ele executa o seu job. Se não, ele vai esperar que esse recurso fique disponível para ele, então, começar a execução dele. A distribuição, porque ele distribui, né, dentro do cluster, vai escolher a máquina. E o monitoramento, que ele ele olha o estado do job. Se o job deu erro, se ele foi cancelado, e ele cuida disso. E dependendo do gerenciador de cluster, ele consegue ficar tentando reexecutar o seu job se ele caiu por algum motivo. Se, por exemplo, uma das suas máquinas, de repente, caiu. Aí o Spark ele tenta realocar esse job em uma outra máquina para ele continuar esse processamento. Vamos lá. E aqui é um desenho básico de como ele funciona. O Spark, quando ele inicia o processamento de um job, ele tem um cara que é chamado de driver. Esse driver é o cara que coordena a execução do job, que é o cara que vai escolher qual máquina onde ele vai ser executado e vai despachar para essa máquina. O driver também é ele que divide o seu job em pequenos pedaços. Ele quebra ele em vários pedacinhos e manda cada pedacinho desse pode ser para uma máquina ou pode ser para diversos processos dentro da mesma máquina, que daí depende do número de processadores que você tem disponível. E ele suporta algumas linguagens, que Scala, Java, Python tem algumas limitações. O R, que entrou na versão 1.4.1, e na 1.5.0 ele ganhou suporte para o MLib, que é a parte de Machine Learning, que ele não tinha na 1.4.1. E também tem bastante limitação ainda. Machine Learning, por exemplo, ele não tem suporte a tudo que tem. E aqui são basicamente o desenho dos componentes do Spark, que você tem o Spark Core, todo mundo usa ele, e cada um dos componentes em cima do Spark, que é o que o seu código vai acabar utilizando, que é ou a Spark Scale, ou a Spark Streaming, ou o Machine Learning, ou o Spark GraphX. E por baixo ele tem o Standalone Cluster, que essa é uma implementação que vem com o Spark, eu vou explicar mais para frente, e esses 3 são gerenciadores de cluster, que é quem dá os recursos para onde os jobs vão ser executados. Que ele tem o que vem com o Spark, tem o Yarn, que faz parte do Hadoop, e tem o Apache Mesos, que está na Fundação Apache também. Vamos lá. Agora falar basicamente de cada um dos componentes. Tem o Spark Core, que é quem tem as funcionalidades básicas. Então, todo código, mesmo o Spark Streaming, mesmo o Spark Scale, eles usam as APIs disponíveis no Spark Core. O Spark Core também é responsável pelo agendamento dos jobs. Gerenciamento de memória deles. E tem mais um. E é quem se preocupa em analisar a recuperação de falhas. Todas essas funcionalidades estão dentro do Spark Core. Também tem a API para manipulação de dados. Não vou entrar em muito detalhe. Ele usa um RDD, que o Iago vai falar mais a fundo do que raio é isso. Você tem o Spark Scale, que é o que permite a execução de queries sobre subdados. O que significa isso? Com o Spark Scale, você consegue consumir um dado, gerar uma tabela em memória e disponibilizar essa tabela para ela ser consumida por qualquer aplicação. Você se conectaria como se fosse um driver, mesmo que sua aplicação vai lá e se conecta e faz query em cima do Spark Scale. E ele já tem suporte nativo ao Apache Hive, que faz parte do ecossistema do Hadoop. Bom, é bem similar ao Hive. E a sua primeira versão era chamada de Spark Shark. O Spark Streaming, que é processamento em real time, ele é o cara que você fica lá toda hora consumindo os dados dele. Ele nunca para, diferente dos outros, que eles são mais ou menos o esquema de batch. Então ele vai lá, executa e termina essa execução. O streaming é um cara que nunca executa, ele sempre está puxando dado, processando e salvando em algum lugar. Pode ir. E aqui são algumas implementações que o Spark já dá. Que é para o Kafka, que é a Amazon Kinesis.
Apache Flume, ZeroMQ, tem do Twitter. Tá? Isso já vem dentro do Spark. A diferença é que, se você usa o Spark, você tem que incluir essas bibliotecas. Elas não estão disponíveis por default, então você tem que incluir elas se você quiser usar alguma dessas implementações. A parte de Machine Learning, que seria Machine Learning escalável. Que é isso? As bibliotecas que existem hoje de Machine Learning, que tem Skitlearn, se não me engano, tem algumas outras, você não consegue fazer um processamento de alto volume de dados com elas. O Spark ele foi desenhado para você conseguir escalar isso e conseguir distribuir no cluster, porque toda biblioteca de Machine Learning ela é single core ou multicore, você não consegue distribuir ela vai executar só em uma máquina. O do Apache não, ele quebra isso e consegue distribuir no cluster. Então, resolve alguns problemas, mas tem algumas limitações, porque nem todos os algoritmos são suportados, devido a nenhum deles ser feito para ser distribuído. E alguns algoritmos que ele já tem, que ele já te dá, que é classificação, regressão, clustering. E são esses os algoritmos básicos que ele tem. Tem mais alguns outros, mas esses são os mais utilizados e que ele já tem. Spark GraphX, que é processamento paralelo sobre grafos, que é outro problema também, que o Spark tenta resolver. Que você tem também muitas limitações nos algoritmos disponíveis. E ele já vem também com alguns algoritmos pré-implementados dentro dele, que são PageRank e contagem de triângulos também. E antes de entrar nos Cluster Managers, só falar um pouquinho, a parte Spark, quando você distribui o dado, ele quebra esse dado ele usa o algoritmo dele de hashing, ele tem um algoritmo próprio. Só que você consegue indicar qual algoritmo hashing você quer usar. O que é isso? Esse algoritmo dele ele vai olhar o dado e vai falar assim, esse dado vai para essa máquina, esse outro vai para essa outra máquina. Você consegue configurar isso e dessa forma você consegue resolver alguns problemas. Se você tem, por exemplo, tenho meus usuários e em cima dos meus usuários eu tenho outro processamento que é de eventos de log que aconteceu para esses usuários. O que acontece no Spark quando ele faz uma distribuição de dados, você pode ter um grande overhead, se você não conseguir implementar isso, você vai chegar a entrar. Então, deixa aí para o Iago falar disso aí, que ele vai detalhar isso. Só um detalhe antes dele falar dos Cluster Managers, né? Não sei se vocês perceberam até agora, mas o Spark, ele comentou no começo que ele é uma plataforma de propósito geral, né? Então, vocês viram que ele tem implementações para Java, para R, para Scala, para qualquer desenvolvedor que não é desenvolvedor Java conseguir usar. E a fonte de dados, né, quando a gente está falando de Big Data, é um negócio que não é uma fonte só, a gente pode ter várias fontes diferentes. Então o Spark ele facilita muito esse trabalho de conseguir pegar de uma base relacional, de uma base não relacional, de um streaming, de qualquer outra fonte de dados diferente. O interessante aqui é que ele oferece também as APIs para R e para Python, né? Alguém aqui é cientista de dados ou trabalha com análise de dados? Legal. Galera, quando a gente está falando de um cientista de dados, ele está muito mais acostumado a trabalhar com R e com Python do que um desenvolvedor. Okay? Então, o legal do Spark é que ele consegue unir esses dois times. A gente implementa alguma coisa no Spark, mas o cientista de dados também consegue fazer o algoritmo dele e analisar os dados da forma que ele precisa. Legal? Então, é realmente um negócio de propósito geral. Aí, para complementar aí, o Spark ele vem com o Shell, que você consegue simplesmente, você carrega o Shell e você consegue começar a programar no Shell e ele vai interativamente te dando as respostas do processamento que você consegue. Esse Shell só tem para Scala, Python e R. Java não tem, infelizmente. Tá? Então, se você manja de Scala ou mesmo de R, você consegue, com o Spark você consegue puxar dados do S3 ou mesmo do File System, que como ele usa a API do Hadoop, boa parte das implementações de Hadoop para leitura de dados ele já tem dentro dele, então você consegue ler de um File System qualquer. E lendo os dados de arquivo, você já consegue ir implementando interativamente isso usando os shells que o Spark te dá. Tá? E agora, entrando nos Cluster Managers, que são 3, que é o Standalone Cluster, o do Yarn e o Mesos. Para explicar como funciona cada um deles, vamos lá. Poxa, eu nem expliquei. Vamos lá. Vocês estão com sono? Só para saber, eu falo rápido demais, não sei se vocês conseguem acompanhar. Então vamos lá. Vou falar dos Cluster Managers.
O Standalone Cluster vem com o Spark. E ele é o mais simples de implementar. Se você não usa Mesos e você não tem nada de Hadoop, vai por esse cara, porque vai ser o caminho mais fácil para você conseguir implementar. Ele é bem simples, ele usa o Zookeeper para fazer a coordenação do cluster. E no Standalone Cluster você sobe uma máquina, como seria o que ele chama de Spark Master. Qualquer outra máquina que você subir, ela entra em standby. Se você, por exemplo, configurar 3 máquinas para serem gerenciadores de cluster, uma delas é quem vai estar fazendo o trabalho de receber os jobs e mandar e criar os drivers dentro do cluster para eles coordenarem isso. E as outras vão estar simplesmente paradas sem fazer absolutamente nada. Então, se a master cai, as outras conseguem assumir e elas assumem exatamente do ponto de onde estava o processamento dos jobs. Seus jobs não são impactados. Então, ela consegue manter o estado que eles estavam. O Yarn, que é o gerenciador de cluster do Hadoop, eu não conheço muito a fundo. E o Apache Mesos, que é um outro gerenciador de cluster. A diferença entre eles, o Standard Cluster, ele não consegue gerenciar os recursos em si. O que significa isso? Quando você submete um job para o Spark, você tem que indicar para ele quanto você quer consumir de memória e de processamento. Memória ele tem um valor default que é 512 MB. Processadores ele não tem um valor default. Usando o Standalone Cluster, quando você submete um job, ele vai consumir todos os processadores disponíveis no cluster. Se você tem 30 máquinas que te dão 128 processadores, se você não configura o número de cores, ele vai consumir os 128. E você não vai conseguir fazer submit de nenhum outro job, porque vão estar os 128 consumidos. Então, isso é o que você tem que ficar atento quando usa o Standalone Cluster. Inclusive, se o seu job, você configurou ele para ocupar, sei lá, X% da sua memória, só que ele está ocupando bem menos do que você configurou. No Standalone Cluster, ele continua consumindo aquele recurso mesmo se o job não estiver usando. Agora, os outros, eles conseguem ser um pouco mais inteligentes no gerenciamento. Eles conseguem identificar que o seu job não está usando todos aqueles recursos e liberar eles para os outros jobs poderem consumir. Se você pede lá, quero que meu aplicativo consuma 4 GB de RAM e 32 cores. O Yarn e o Mesos ele tem a inteligência de saber, seu processador só está utilizando 2 cores e 1 GB, beleza. Vou liberar o restante para outros jobs consumirem. Isso o Mesos faz também, se caso você submeta um outro job e esse job precise desses recursos, o Mesos, o seu job começa a consumir mais recurso e o Mesos reduziu o que ele estava consumindo, o Mesos automaticamente vai alocar o que precisa para o job principal, que foi o primeiro que foi submetido, que ele acabou removendo um pouco, então ele realoca isso para ele conseguir dar vazão no processamento dele. Tá, galera? Essa é mais ou menos a parte que eu ia falar, agora é o Iago que vai continuar aí com os RDDs dele. Galera, acho que um dos conceitos mais importantes aí quando a gente está falando de Spark é esse negocinho aqui, esse tal de RDD. Isso aqui é Resilient Distributed Dataset, nome bizarro, né? É até estranho falar isso, mas nada mais é do que uma coleção de dados, de elementos aqui distribuída. Legal? Então imagina que você tem uma coleção, sei lá, você tem hoje 10 milhões de usuários e tem uma lista com 10 milhões de usuários. Tem uma lista lá gigante com um monte de elementos, como é que você vai conseguir tratar isso aqui, né? Se você for fazer operações que demoram esses 10 mil elementos e fazer um a um, vai demorar demais. Okay? Então, para a gente conseguir melhorar um pouquinho isso, imagina que a gente tem um cluster aqui de 3 máquinas e o que a gente vai fazer é dividir esse processamento entre essas máquinas. Legal? Já que a gente tem 3 máquinas para aproveitar, vamos fazer elas processarem essa estrutura de dados gigante. O que o Spark faz é exatamente isso. Ele pega aquela sua coleção enorme de dados e quebra em pedacinhos e coloca cada pedacinho em uma das máquinas do nosso cluster. Legal? Assim ele consegue executar todas essas tarefas ao mesmo tempo em 3 máquinas da sua coleção de dados. Ok? Depois a gente vai ver que tem que ter alguns cuidados com esse negócio, tá? Não é tão simples assim, mas o interessante aqui é que a gente tem uma coleção de dados distribuída. Imagina uma list do Java dividida em 10 máquinas lá, para a gente conseguir fazer os processamentos divididos nessas 10 máquinas. Alguém estava aqui na apresentação do FTD que falou de programação reativa? Legal. Galera, o Spark ele é um dos frameworks que implementa um monte de coisas da programação reativa. Inclusive, ele é resiliente. O que significa, galera, que se uma dessas máquinas aqui falhar no meio do processamento, ele identifica que esse processamento falhou e dá um jeito de processar de novo, ok? Sem que você tenha que se preocupar com isso. A sacada aqui é que a gente não tem que se preocupar com código de rede. Eu não tenho que saber
qual o IP dessa máquina, como que eu vou fazer para enviar isso. Eu não preciso disso quando eu estou usando a API do Spark, legal? A parte difícil é construir o cluster. Depois que o cluster está pronto, usar a API dele é muito simples, legal? Bom, vamos lá, né? Então a gente falou aqui desse negócio fantástico, o RDD, né? Pra mim isso aqui já justifica muita coisa do porquê que o Spark tá crescendo aí na comunidade. Mas e aí? Como que eu faço pra criar esse negócio, né? Como que eu faço pra criar um RDD? Deve ser bizarro, né? Com o Spark não, legal? Primeiro, precisa ter o Spark no projeto, ok? Pra adicionar o Spark no projeto, a gente tá falando de Java, né? A gente pode usar Maven mesmo. E lá no POM XML, deixa eu ver se tem exemplo do POM aqui. POM Spark. A minha máquina é super rápida, tá? Então, por favor, paciência. Aqui no meu POM XML, em algum lugar eu tenho aqui a dependência do Spark, legal? Então, Maven mesmo, coloco lá a dependência, ele baixa os jars que precisa e pronto, já está disponível dentro da minha aplicação. Se eu não estiver usando Java, tem outras formas para outras linguagens, tem scripts shell que a gente pode usar. É muito simples colocar esse negócio dentro do nosso projeto, ok? Com essa configuração aqui, pronto, a gente já tem o Spark para a gente poder usar dentro da nossa aplicação. Vamos lá, vamos criar um RDD agora, né? Como que eu crio esse negócio? A primeira coisa que a gente precisa para criar um RDD é de um contexto do Spark, legal? Então tudo gira em torno do RDD, mas o RDD está em cima de um contexto, afinal tem uma rede por trás, tem tudo aquilo que a gente precisa se preocupar. Para criar o contexto eu preciso de uma configuração para esse contexto, ok? Para criar a configuração aqui a gente tem um objeto, uma classe chamada SparkConf, legal? Isso aqui é a nossa configuração, então eu vou chamar isso aqui de conf. Para criar a configuração, extremamente simples, eu venho aqui e dou um new SparkConf. Nem preciso passar nada aqui no construtor se eu não quiser, legal? Galera, o que eu preciso fazer de configuração aqui é dizer quem vai ser a minha master, que é quem vai coordenar todas as máquinas que tem no cluster, e saber quando vai criar um driver e tudo mais. Então, eu preciso dizer quem é a minha master. Como eu estou na minha máquina aqui não tem um cluster, eu vou dizer que a minha master é o local, legal? Então aqui no conf a gente tem um setMaster, legal? E aqui eu passo o nome da minha master. Isso aqui é um valor especial para o Spark, para dizer que a master é a minha máquina local mesmo, ok? Quando a gente vai mudar o nosso código que está em uma máquina e passar esse código para o cluster, o que vai mudar é isso aqui, ó. A gente vai dizer quem é a nova master, só isso. O restante do código vai continuar o mesmo. O Spark se vira para distribuir isso na rede. Legal? Então, outra configuração que a gente precisa passar, e essa vai ser a última, é o nome da aplicação. Legal? Então, aqui, AppName, a gente precisa passar qual o nome da nossa aplicação para o Spark. Legal? No streaming, por exemplo, quando ele está integrando lá com o Kafka, ele usa o nome da aplicação para saber se ele já pegou a mensagem do streaming ou não, enfim. Ele usa esse nome para algumas coisas internas. Legal? Então, sei lá, eu vou chamar isso aqui de FTD. Legal? O nome da minha aplicação vai ser Friends Tech Day. Galera, para criar o contexto do Spark, a gente tem um outro objetinho aqui chamado Spark Context. Legal? Super difícil. Então, Spark Context, galera, é o objetinho que a gente vai usar para criar o contexto. Como a gente está falando de Java, a gente tem um objeto chamado Java Spark Context. Legal? Com esse aqui, a gente tem as APIs do contexto do Spark facilitadas por Java. Ok? Então, eu vou criar aqui um objeto, sei lá, chamado Context. A única coisa que eu preciso passar para esse nosso Java Spark Context aqui, Context, a única coisa que eu preciso passar para ele é qual é a minha configuração. Senão ele vai dar um exception lá na hora que ele começar a rodar e vai pedir essas duas configuraçõezinhas aqui. Quem é a master e quem é a minha aplicação. Legal? Galera, uma vez que eu tenho esse contexto na mão, eu tenho um método dentro desse contexto que vai criar para mim o RDD. Ok? Mas e aí? Eu falei para vocês que o RDD é uma estrutura de dados aqui distribuída na nossa rede. Né? De onde eu vou vir esses dados? De onde que a gente vai tirar esses dados aqui? Com o Spark, a gente pode tirar eles de uma base relacional, a gente pode tirar de uma base NoSQL, de um streaming, como ele estava falando do Kafka, enfim. Tem várias fontes de dados. Inclusive, a gente pode usar as próprias coleções do Java. Legal? Então aqui, só para facilitar o nosso exemplo, eu vou usar uma coleção do Java mesmo. Então, ao invés de criar um array list aqui, eu vou usar o arrays slist. Arrays.slist, até aqui é tudo Java, tá? Não tem nada de Spark, só os nomes dos objetos da API. Sei lá, eu vou criar aqui inteiros, legal? 3, 4 e vou atribuir isso aqui para uma coleção Java, ok? Então, vou chamar isso aqui, sei lá, de coleção. Coleção.
Galera, para a gente criar um RDD, para pegar essa nossa coleção Java e distribuir ela no cluster, o context aqui, o nosso contexto do Spark, ele oferece um método chamado parallelize. Legal? Esse método aqui, eu passo para ele quem é a coleção que eu quero. Então, coleção. Pronto. A gente já criou o nosso RDD. Legal? Com algumas linhas de código, o Spark já sabe como pegar essa nossa coleção e distribuir ela na rede. Ok? Bem mais simples que outras APIs que a gente usa por aí. Legal. É assim que a gente cria o tal do RDD. Ok? Mas e aí? A gente já tem um RDD agora, né? Que raios a gente pode fazer com esse negócio, né? O que esse RDD oferece de operações pra gente? Galera, alguém já usou a API de Streams aqui do Java 8? Tá. Galera, a API de Streams e a API do Spark são relativamente parecidos. Alguns conceitos que a gente pode aplicar na API de Streams, a gente também consegue aplicar aqui na API do Spark. Legal? Então, basicamente o que eu vou fazer aqui, vou fazer uma operação bem simples, que é uma filtragem. Legal? Então aqui ele vai até dizer aqui que a gente tem algumas transformações, né? O Spark, galera, quando a gente está usando o Spark, ele tenta aproximar o mundo da... ele sai um pouquinho da orientação a objetos e traz a programação funcional, ok? Quando a gente está falando de programação funcional, é muito comum a gente ter operações que a gente consegue fazer na nossa coleção, tipo, eu tenho a coleção gigante, eu quero filtrar só aqueles dados que me interessam, ok? Então o filter aqui é um dos métodos que tem no RDD. Então aqui no filter, vou fazer de uma maneira bizarra primeiro, legal? Otávio, por favor, não me mate agora. Galera, o que eu estou fazendo aqui... galera, o que eu estou fazendo aqui eu tenho meu RDD e eu tenho esse método filter. E esse método filter, o que ele vai fazer eu vou filtrar através de uma condição, legal? Todo mundo que passar por aquela condição continua na minha coleção. Aqueles que não passarem, eu descarto. Simples assim, é um filtro mesmo. Daí aqui eu posso passar qual é a minha condição. Sei lá, eu vou filtrar aqui, por exemplo, os pares. Os inteiros ali de cima que são pares, legal? Então, sei lá, eu vou receber aqui o meu inteiro, legal? Aqui tá chamado de arg0, vou colocar aqui num, sei lá, de número. Tem que dizer que é um integer, né? Gênio. Integer num. Meu Deus. Aí eu tenho que passar qual é a condição, ok? Ele retorna um boolean aqui. Esse filter, esse método aqui, o call, ele retorna um boolean, é a função que retorna um boolean. Então eu tenho que passar aqui a condição para passar ou não no filtro, legal? Eu vou dizer aqui que se o número dividido, se o resultado da divisão for 0, o resultado da divisão por 2 for 0, legal? Se for par esse número, eu quero que ele continue na minha coleção. Se não, eu não quero que ele continue. O que ele está reclamando aqui? Ponto e vírgula, né? Beleza. Galera, então agora, o que eu estou fazendo não é assim que é o fluxo, tá? Mas imagina que a gente tem uma coleção, vamos passar todos os dados e vou filtrar aqueles que são pares. No final aqui, eu preciso chamar um carinha para pegar essas informações. Eu vou chamar um carinha aqui chamado collect, ok? Não se preocupem com esse cara por enquanto, vou falar dele logo mais. Só vou tirar aqui desse modo divisão estendido, porque ele fica mostrando o log. Legal, então aqui ele trouxe para mim uma lista de inteiros, ok? E essa lista de inteiros agora é a lista só com os pares, ok? Então vou colocar um sysout aqui, um sysout, e vou mostrar essa lista pra gente. O nome é collect aqui, collect. Legal, só que percebam, galera, que eu tô fazendo tudo isso e só o que me interessa no final é essa condição, legal? Nada disso aqui me interessa, né? Eu não quero saber dessa função, não quero saber qual que é a assinatura do método e tudo mais. Só o que importa é que ele recebe isso aqui, então a condição lá embaixo. Então a gente pode aproveitar aqui, já que isso aqui é uma interface funcional, né, tem um método só, a gente pode aproveitar a API de Lambda, aqui do Java 8. Agora sim, Otávio, vou fazer um pouquinho mais bonitinho. Aqui no filter, a gente pode dizer o seguinte, eu estou recebendo um número, legal? Então eu estou recebendo um número, e o que me interessa é fazer essa operação aqui com esse número. Não tem o return aqui, né, quando a gente está falando de lambdas. Percebe que ficou bem melhor aqui, né? Agora a gente tem bem menos código. Então isso aqui é um lambda. Alguém já usou lambda aqui no Java 8? Tá, legal. Galera, vou executar esse trecho de código aqui. Ele está carregando todo o contexto do Spark, criando o RDD, fazendo tudo que a gente precisa para distribuir.
enquanto ele não mostra aqui o resultado, o interessante é que todo esse código que a gente fez aqui até agora, se a gente for colocar isso aqui na rede, vai continuar o mesmo. Só que vai mudar a configuração da master. Legal? Isso aqui ele já se vira, já está fazendo o código por baixo, já está dividindo na rede, já está fazendo todo o processamento e a gente não precisa se preocupar com isso. Ok? Deixa eu ver se ele terminou aqui. Legal. Então ele mostrou aqui só os números pares da nossa coleção. Legal? Outra operação aqui, bem simples, tem um monte de operações. Ok? O que a gente está fazendo é o que a gente chama no Spark de transformação. Legal? Então a gente está pegando a coleção com um monte de dados e está transformando no que a gente quer. Então pega uma coleção de inteiros e transforma numa coleção de pares. Outra operação que a gente usa para fazer isso é o map. Legal? A gente está mapeando os dados que a gente precisa. Por isso map. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do map. E para isso, a gente tem uma outra classe que eu criei aqui, que é um usuário. Legal? Então eu criei um usuário aqui, para a gente não perder tempo escrevendo essa classe. Ele tem um nome e uma idade. Ok? Abra o coração, idade aqui inteiro mesmo, só para saber quantos anos ele tem, para a gente conseguir utilizar. O importante aqui é perceber isso aqui, ó. Tá vendo que esse usuário que a gente está criando, ele é serializável. Legal? O Spark ele tem que dividir o processamento na rede. Então, ele tem que dividir os nossos objetos, ele tem que conseguir serializar isso para dividir o processamento. Quando a gente está fazendo funcional, quando a gente está trabalhando com funcional, a gente pode ter problemas de concorrência, ok? Em algumas situações. Então, se a gente deixar mudar o nome, pode ser que dois caras tenham que mudar o nome ao mesmo tempo e a gente tem um problema. Legal? Então aqui é uma boa prática a gente deixar tudo final e deixar tudo imutável, quando a gente está lidando com processamento distribuído. Ok? Então eu vou voltar aqui para o nosso main e o que eu vou fazer agora é, ao invés de lidar com inteiros aqui na nossa coleção, eu vou fazer uma coleção de usuários. Legal? Então aqui eu vou criar um outro usuário, sei lá, new tem que ser uma coleção de usuário aqui, né? Usuário. New usuário. Esse usuário ele tem o nome e a idade, né? Então eu vou chamar ele aqui, sei lá, de Iago. Quantos anos você acha que eu tenho? 15? 16? Tá. 26. 15? Não tenho 15 anos, tá? Vou criar aqui um outro usuário, sei lá, vou chamar ele de Fabito. Fabiano aqui. Fabito. Quantos anos, Fabito? 33? Beleza. Sei lá, vou criar mais um usuário aqui. Vou chamar ele, sei lá, de Otávio. New usuário. Kiko? Kiko. Quantos anos, Kiko? Quem é essa pessoa? Kiko, 18 anos, beleza? Isso, boa. Boa. Legal, então a gente tem aqui uma coleção agora, e essa é uma coleção de usuários, não é mais uma coleção aqui de inteiros, legal? Então eu tenho que trocar aqui meu RDD para um RDD de usuários. Aqui nesse filtro, o que eu vou fazer nesse filtro aqui, é pegar os usuários, por exemplo, acima de 30 anos. Legal? Então a gente tem aqui um usuário, não, abaixo de 30 anos, só pra gente ter dois cases. Legal? Então usuários abaixo de 30 anos. Eu vou receber aqui o usuário e o que eu quero é filtrar aqueles usuários cuja idade, o usuário, meu Deus, usuário, não é usuário, ponto get idade, legal? Aqueles que a idade é menor que 30. Menor que 30. Legal? E aqui ele vai me retornar uma coleção de usuário, não é mais uma coleção de inteiros. Por que eu criei esse usuário? Fiz todo esse negócio de mostrar um RDD com um tipo diferente e tudo mais. Galera, eu quero mostrar aqui que fui eu que criei um tipo, ok? É um tipo Java e eu consigo colocar ele dentro do RDD. Se você estiver usando Scala, a API do Scala vai permitir que você coloque qualquer objeto que você criar dentro do RDD. Então o RDD ele é um objeto, ele é uma coleção distribuída de propósito geral. Eu consigo colocar qualquer objeto lá dentro. Aqui ele está mostrando os dois usuários que têm menos de 30 anos. Legal? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Aqui ele mostrou, bizarramente, o ID interno do objeto, do usuário. Eu quero que ele mostre só a idade, legal? Afinal, eu quero só os usuários com 30 anos. Então o que eu quero é transformar essa coleção de usuários em uma coleção de idade dos usuários. Ok? Então eu vou receber aqui o meu usuário, e desse usuário eu quero que ele me retorne só a idade. O usuário.get. Opa, tem que tirar o collect daqui. Get idade. Legal? Vou colocar o collect aqui no final agora. Então, collect. Vou executar de novo. Uou.
é um array de integer agora, né? É só a idade do usuário, né? Mais o usuário inteiro. Então eu transformei a minha lista de usuários em uma lista de inteiros. Vou rodar aqui a nossa aplicação. E o que a gente vai ver é que ele está fazendo as transformações. Legal? É bem comum fazer transformações quando a gente está lidando com o mundo funcional. Ele demora um pouquinho para executar, né? Mas ele vai fazer aí a nossa transformação. Iago, né? Isso. Desmarca o sysout ali, cara. Porque ele não fica pulando. É a... Sim. A da esquerda, esse aqui, ó. Aí os dois lá não pulam mais. Beleza? Daí ele mostrou agora a idade dos usuários. Estou transformando os meus dados. Uma coisa interessante que eu queria mostrar aqui é o seguinte. Eu vou voltar para aquele código bizarro, sair um pouquinho aqui do Lambda, legal? Só para a gente ter um exemplo de código mais consistente. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou criar aqui uma function de novo. Então new function. Tem que implementar aqui o método, né? Adicionar os métodos não implementados. Eu vou colocar aqui que ele não vai filtrar ninguém, legal? Então ele vai pegar todos os usuários agora e vai pegar as idades dos usuários. E aqui em cima, antes de tudo, eu vou colocar um sysout. E vou dizer o seguinte, passou aqui, legal? Simples assim. E vou executar a nossa aplicação de novo. Vocês vão ver que ele está passando aqui numa boa e vai seguir a vida. Ele vai simplesmente printar, passou aqui quando ele passar dentro do filtro, legal? Deixa eu ver se ele já mostrou aqui no console. A minha máquina é super lenta, então ele está demorando um pouquinho. Mas percebam que ele passou aqui, legal, várias vezes. Nosso filtro não está filtrando mais nada agora, está pegando todos os usuários. Galera, o que eu vou fazer aqui é tirar esse collect. Lembra que eu pedi para vocês ignorarem esse collect no começo, né? Então a primeira coisa que vai acontecer, ele vai dar um erro de compilação, legal? Então eu vou tirar aqui essa coleção e vou colocar o sysout aqui. Sysout aqui mesmo, porque ele não retorna agora mais uma coleção. O que ele está retornando para a gente é um RDD, legal? Então as transformações que a gente está fazendo, o que elas retornam para a gente não são coleções, são outros RDDs. O que retornou a coleção foi aquele método collect, legal? Então eu vou executar esse negócio de novo. Ele está demorando bastante aqui para executar, mas o que vai acontecer é que ele não vai passar aqui, legal? Ele não vai passar por esse método. Alguém chuta por que ele não vai passar por aqui? Galera, quando a gente está usando a API do Spark, a gente diz que ela é executada de uma maneira lazy, legal? Então aqui, se vocês olharem o console, vocês vão ver que ele printou o RDD, legal? Porque ele retornou para a gente um RDD, mas ele não printou nenhuma informação de que ele passou lá, ok? Galera, esse pipeline aqui que a gente está criando para o nosso RDD, esse monte de operações que a gente está fazendo, ele é avaliado de maneira lazy, ok? Não é no fluxo que eu estou colocando aqui. Quando eu coloco esse método collect, ele não é uma transformação, ele é o que a gente chama de ação, ok? Então se a gente tiver uma ação dentro do nosso RDD, aqui está no sysout, né? Então ponto collect. Se a gente tiver uma ação no nosso RDD, ele vai fazer alguma coisa. Se a gente não tiver uma ação, ele não vai executar o pipeline. Legal? Mas por quê? Imagina que eu tenho outra ação aqui. Ao invés de collect, eu vou ter uma ação chamada first. Por exemplo. Legal? O first, ele pega o primeiro item da lista. Ok? Então eu vou executar de novo aqui agora. O que vai acontecer no console é que ele vai passou aqui, vai printar o passou aqui uma vez só. Legal? Ele vai passar por dentro do filtro para um elemento da lista. Porque no final do pipeline ele sabe que eu só quero um item. O que o Spark faz, ele consegue otimizar o nosso pipeline. Ele olha as operações que a gente está fazendo e por baixo dos panos, na hora de executar, ele consegue deixar aquilo mais rápido. Ele consegue tirar melhor proveito dos recursos que ele tem. Legal? Isso não acontece no Hadoop. Isso é um dos motivos para o Spark ser mais fácil de trabalhar do que o Hadoop. Porque quando você está trabalhando com o Hadoop, você tem duas operações que você precisa fazer, você tem que tomar cuidado às vezes com a ordem dessas operações, tem que tentar juntar essas operações em uma só, para ficar o processamento mais rápido. O Spark já faz tudo isso pra gente. Legal? A API de strings do Java 8 já faz algo parecido também. É tudo lazy e acontece a mesma coisa. Ok? Não vai dar tempo da gente falar aqui, mas... Deixa eu passar aqui o slide. Não vai dar tempo de mostrar em exemplos de código, né? Mas a gente está distribuindo o nosso processamento na rede. Ok? Galera,
a gente está falando aqui que o Spark, a gente está num evento de performance falando do Spark, legal? Então a gente não pode deixar de citar que esse negócio, ele vai distribuir o processamento em rede. Então você tem que saber o quão justo é você usar aquele negócio, porque se você tem uma coleção muito pequena, se você não está trabalhando com Big Data, será que vale a pena você dividir seu processamento num cluster, ter todo o custo de latência de rede só para usar o Spark, dizer que está usando Spark? Ok? Galera, tem que tomar cuidado com esse negócio. Acho que até o Rafael teve um problema, né, lá na Bovespa, que não conseguiu usar Spark, porque o tempo que demorava para chegar as coisas na rede era maior do que o tempo que ele precisava para a requisição dele. Legal? Então assim, se você tiver com uma coleção de dados gigante, sei lá, demora horas, demora dias para processar isso aqui, e você usar Spark para resolver esse problema, ok. Agora se você estiver falando de real time, precisar nanosegundos, esquece Spark, legal? Não é para isso que ele foi feito, tá? Não vai dar tempo de eu falar do exemplo do Distinct aqui, tá? Mas um exemplo aqui desse negócio que eu estou falando da rede, o problema sério aqui que a gente está falando de rede é o seguinte. Acho que tem um slide lá no final. Tem. Imagina que eu quero, dessa coleção aqui, pegar os objetos diferentes, legal? Um distinct, um negócio simples. Essa coleção, galera, ela está distribuída na nossa rede. Então quando ele vai fazer um distinct aqui, um é diferente de dois. Acabou. Só que eu também tenho um aqui. Como que ele trata isso? Okay? Então, para ele conseguir tratar esse tipo de caso, quando tem esse tipo de operação que não dá para fazer distribuído, ele pega esse nosso RDD, junta todos esses dados, faz o processamento e depois distribui de novo. Legal? Então percebe o overhead de rede que você tem aí? Você está pegando os dados de todas as máquinas, juntando em uma máquina só, distribuindo de novo. Tem toda a latência de rede para ir e para voltar. Isso é uma característica da função distinct? Isso. É o que a gente chama de shuffle, né? Então tem algumas operações dentro do Spark que elas causam um reshuffle. Ele tem que reembaralhar as informações no cluster de novo. Distinct tem um monte de operações. Map to, Reduce by Key, tem um monte de operações do Spark que vão obrigar que ele junte as coisas. Porque não tem como ele fazer aquele processamento distribuído. Basicamente, o shuffle é causado toda vez que você tem uma transformação que muda o tipo de objeto. Que nem aquela lá que ele tinha o usuário e transformou nos inteiros. Então, quando você muda o tipo de objeto, ele tem que fazer um reshuffle, porque ele tem que redistribuir esses dados. Galera, apesar desses cuidados que a gente tem que tomar na hora que a gente está usando Spark, tem maneiras da gente tentar evitar esse distinct, fazer o nosso código de outra maneira para não precisar usar isso. Tem vários recursos dentro do Spark que fazem com que ele seja sim mais rápido que o Hadoop, né? Um exemplo é aquele pipeline lazy que ele executa. Outro exemplo é, imagina que eu tenho o meu RDD aqui, e nesse meu RDD que está aqui em cima, eu consigo chamar nele um método chamado cache. Legal? Esse método cache, o que ele faz é gravar o RDD em memória. Okay? Quando eu precisar daqueles dados de novo, ele está na memória RAM. Eu não preciso mais bater na base de dados, não preciso mais consultar de outro lugar. Quando a gente está falando de um algoritmo, por exemplo, de inteligência artificial, que é iterativo, fica ali fazendo a mesma coisa várias vezes, varrendo aquela mesma coleção várias vezes, já ter essa coleção em memória e não precisar bater no banco, é uma vantagem muito grande do Spark. Legal? Inclusive o cache aqui, se o cache ele tivesse nessa linha antes de executar o collect, se você executar 2 vezes, você vai perceber que ele não vai reprocessar o dado, se ele tivesse aqui no final. Agora com o collect aqui, por exemplo, toda vez que você executar esse fluxo, ele vai executar esse processamento de novo, porque o cache foi feito aqui e não depois. Ele só guarda em memória quando eu chamar o cache. Tem um persist lá também, que é equivalente ao cache. O que eu quero mostrar aqui é que tem cenários onde é legal usar o Spark, tem cenários onde ele não é apropriado, mas ele é uma ferramenta que vai abstrair um monte de coisas da gente. A gente não precisa mais se preocupar em como achar aquela máquina na rede através do IP, colocar o processamento para executar lá. Ele gerencia tudo isso para mim. E ele oferece isso para desenvolvedor Java, para desenvolvedor Scala, para desenvolvedor Python. Tem um monte de fontes de dados diferentes. Ele é mais rápido que o Hadoop em alguns cenários, ok? Tipo quando eu tenho que ficar fazendo coisas iterativas porque eu consigo salvar o RDD em memória. Enfim, eu acho que esse é o Apache Spark. Legal. Dúvidas? Vocês sabem de algum comparativo entre o Presto e o Spark SQL? Não.
E do Mohawk, você sabe se o suporte dele pro Spark tá maduro, já dá para usar? Também não vi nenhum case grande. Assim, só pega pra ele, repetir a pergunta, é porque tá gravando lá na câmera. Se o Mohawk, se o suporte do Mohawk pro Spark já é maduro, já dá para usar em produção? Eu não vi nenhum case. Tem várias coisas ainda na API do Spark, ele está implementado em Scala, tá? Tem várias coisas na API que ainda estão crescendo, não sei se posso chamar de framework, de plataforma, enfim. É relativamente novo o Spark, então ele tá ganhando força na comunidade agora. Então, por exemplo, quando a gente fala de machine learning, por vários motivos, alguns algoritmos ainda não estão implementados lá, porque não foram feitos para ser distribuídos na rede e tudo mais. As pessoas estão tentando resolver isso. Até o Spark, sei lá, se não me engano era no 1.3, a gente teve um case de que a gente perdia mensagens no streaming, daí foi corrigido no 1.4. Então assim, ainda tem algumas coisas que estão para ser resolvidas, né? Muitas das APIs dele já estão maduras, então a API Java já está bem legal. Por exemplo, a API Python e R, o suporte ainda é mais ou menos. Então assim, está evoluindo, mas é open source. Se alguém tiver interesse em contribuir com o projeto também, com certeza será bem-vindo. Eu queria saber se um RDD ele implementa um Reactive Stream e se existe, se não implementa, se existe essa conversão e se isso faz sentido. Assim, como a gente está falando do conceito de RDD, então a ideia é que ele seja uma estrutura distribuída independente de linguagem. Legal? Por baixo o Spark usa Akka. Não sei como está a implementação interna dele lá dentro, mas isso é para ficar abstrato para a gente. Okay? A gente não deveria ter que se preocupar com isso. O que a gente tem que saber a gente tem lá o RDD e ele vai distribuir o processamento para a gente. Mas como pode estar em várias linguagens diferentes, a gente não deveria ter que se preocupar com isso. Mas só complementando, ele é resiliente já. Você tem que ter algumas coisas para tornar ele resiliente, né? Você tem que colocar, por exemplo, você está trabalhando com streaming, daí o streaming nunca acaba as mensagens, né? É um fluxo de mensagens contínua. Então se sua máquina parou, você tem que saber de que ponto ela parou, né? Então você tem que configurar lá um checkpoint para ele saber até que ponto ele recebeu a mensagem, mas ele, por usar a Akka por baixo, por já ser um conceito de uma coleção resiliente, não se preocupar com a implementação, mas ele é resiliente. Então ele vai saber se recuperar se uma falha acontecer e você tiver configurado ele certo. Mais alguma pergunta? Galera, tá aqui os nossos Twitters, do Fabiano, o meu, e o do Friends Tech Day. Legal? Então a gente está se reunindo com a frequência mensal aí, a gente está tentando fazer pelo menos um encontro por mês. Então adicionem lá o Friends Tech Day no Twitter, segue a gente no Meetup, que com certeza vão ter outros eventos com muito mais conteúdo. A gente está filmando agora para tentar disponibilizar isso na internet. Quem não conseguiu estar aqui, daqui a alguns dias vai conseguir ver isso na internet. Legal, é isso. Bom, obrigado, Iago, obrigado, Fabiano. Ótima apresentação. Acho que quem está aqui teve uma noção de como funciona o Spark, para que usar e como não usar, certo? Foi muito boa, parabéns para vocês dois, muito legal. Agora, vamos para os brindes, né? Parte interessante da coisa, né? Eu vou deixar aqui alguns brindes que foram patrocinados pela JCP. O Otávio está representando a JCP aqui. Obrigado, Otávio, pela participação. Tem alguns chaveiros aqui, cada um vai pegar o seu, mas a gente vai sortear os brindes. Tem 3 livros aqui. Iagão, você consegue criar um handle para mim em 1 minuto? Java. Handle, new handle, handle.nextint 15. A gente vai sortear. Então a gente vai começar daqui, ó. Seu número 1 e o Wesley número 15, é isso? Me ajudem aqui. Temos 15 aqui, participantes. Handle, new handle. Live code nos brindes também. Vocês nunca viram isso. E eu peguei o Iago, né? Valeu, né? Nextint 15. 15, gente. Só que começa do 0, certo? Ó a pegadinha do malandro. Então, soma mais um, Iago, por favor. Eu ia deixar ele sofrer, mas... A pessoa sai 0, né? O câmera ganha, né? Não. 0 é o câmera.
Então vamos sortear. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Preciso de um assistente. O brinde não quebrou. OpenJDK Cookbook. Não, é o nosso amigo aqui. Opa, parabéns aí. Opa. Tá bugado, tá bugado. Agora a spec da JVM, número 4. Vai de 1, depois volta. 1, 2, 3, 4. Boris, quer dizer, Boris, eu esqueci seu nome. Rodrigão. Próximo. Não vale 4 nenhum. Deu pau. Eclipse. 13. Opa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa. Nosso amigo designer ganhou um livro de Java, gente. Parabéns, Leandrão. Só não vale o Otávio. Galera, aí tem os brindes aqui também. Quem for sair, pega aqui o seu. Em nome do FTD, eu agradeço a todos que vieram. Obrigado. Assim como o Iago fez o jabá. O Rafa também fez um jabazinho também. Obrigado, Rafa. Obrigado, Iago. Obrigado, Fabio. Otavião, obrigado. No mês que vem a gente vai ter um outro FTD, a gente não sabe ainda do tema. Se vocês tiverem alguma sugestão também, tweetem lá na @FriendsTechDay. Deem sugestões. Se quiserem palestrar também, a gente aceita propostas. E não, hoje foi de performance, a gente falou de Java. Java rocks, a gente já sabe. Ruby sucks. Desculpa, Fred. Não, brincadeira, a gente gosta de Ruby também. Aqui o FTD é um grupo agnóstico à tecnologia, então a gente vai falar de qualquer coisa aqui. Então sinta-se à vontade, se tiver algum assunto que você manja, ou alguém que vocês conhecem que manja de alguma coisa, mandam para cá, a gente faz uma palestra, tem um coffee aqui, super bacana. E a gente tá por aí. Obrigado pela presença de todos. É isso aí, galera.